Bom dia, meninas, graça e paz. Bom dia, Valnice. Bom dia, Ruth. Bom dia, Tili Luciana. Graça e paz. Sejam muito bem-vindas, meninas, a nossa live de oração Mães que Oram. Sejam muito bem-vindas. Graça e paz. Parece que está começando a chover aqui no meu bairro. Está começando a chuviscar. Meninas, de onde vocês são? Valnice já sei, né? Valnice Juiz de Fora é a nossa segunda casa. Mas Ruth, de onde você é, minha querida? Tia Luciana, de onde tu és? Fala aí. Enquanto nós damos um tempo para que outras meninas entrem, para que nós possamos estar orando para começar a nossa live. Mães que oram. Como é que tá o som aí para vocês, meninas? O tempo, quando muda por aqui, a internet fica meio assim. Angra, Glória, pertinho, pertinho. Nós vamos estar juntas em Mochila de Thalita com a Leila Fontes. Nós estamos no grupo. Em outubro vai ter um encontro da Mochila de Thalita, o encontro das adolescentes. Que bom, Valnice, glória a Deus, aleluia. E nesse tempo tão friozinho, a gente fica um pouco mais dentro do quarto. Hoje, para mim, quinta-feira, dia de live, eu não faço academia de manhã. Quando eu vou na quinta-feira, é mais tarde. Elisiane, meu amor, que saudade! Graça e paz! Que bom ter você por aqui, na nossa live de oração Mães que Oram. Então, hoje, a gente orou e ficou um pouco mais aqui dentro do quarto. Na verdade, eu só saí para pegar água, porque quando a gente começa a conversar com Deus, quando a gente entra nesse lugar secreto, não tem vontade de sair. Bom dia, Maria Ribas, Damasceno, graça e paz. Estar com Jesus no secreto é algo que preenche a nossa alma, o nosso espírito. E eu confesso para vocês que não tenho vontade de sair. Olha, minha xará, Neide! Sejam muito bem-vindas! Graça e paz. Amadas, vamos orar? Para começarmos a nossa live de oração em nome de Jesus? A palavra do Senhor diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és fiel, Senhor. Santo, 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 santo é o Teu nome, Deus. Só Tu és santo, Pai, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Paizinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui buscando a Tua face em oração. Instrua-nos, Senhor. Instrua-nos, Senhor, na Tua palavra, Pai, sobre como devemos andar, como devemos viver, como devemos orar, como devemos criar os nossos filhos. Pai, de nós mesmos nada podemos fazer, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Nesta manhã, Pai, eu oro, Senhor, pela vida de cada uma das minhas irmãs que estão entrando agora, as que entrarão depois, as que verão no gravado, Senhor, não importa o dia, não importa o ano, Pai, não importa o mês.
Eu oro por cada uma delas, Pai, para que a tua palavra, que é a preciosa e incorruptível semente, palavra do Senhor, encontre no nosso coração, Pai, um solo fértil, onde ela ser semeada, Pai, ela germine, ela brote, ela cresça e ela floresça e frutifique para a honra e glória do teu nome. Paizinho, os nossos filhos, Senhor, são herança do Senhor. E nós, Pai, enquanto mães, servas, discípulas do Senhor, seguidoras de Jesus, Pai, nós somos mordomas do Senhor. Mordomos para cuidar, Pai, dessa herança, desse presente que o Senhor colocou nas nossas mãos, que são nossos filhos, nossos netos, nossa família, Senhor. Nos instrui, Pai, para conduzi-los, Senhor, nos caminhos do Senhor, no seu reto e santo e eterno caminho, Pai. Enquanto mordomas do Senhor, Pai, nós estamos aqui, Pai, aprendendo a orar a sua palavra, a declarar a sua palavra sobre a vida dos nossos filhos. Pai, nos ajude, Senhor, na pequenez da nossa fé. Porque, Pai, a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos às tuas palavras. Que os nossos olhos estejam mergulhados, Senhor, na tua palavra. Que possamos ouvi-lo, Deus, porque o Senhor e a sua palavra são um, Pai. E como mordomas do Senhor, precisamos ser instruídas por Ti para cuidar da herança do Senhor, que são nossos filhos e nossos netos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti nesta manhã a vida de cada uma das minhas irmãs. Apresento as suas famílias, Senhor, suas casas, e declaro sobre a vida de cada uma, Pai, sobre a casa de cada uma, a paz de Cristo que transcende todo o entendimento. Em nome de Jesus, que eu diminua e que Tu cresças, Pai, que Tu apareças e eu me constranjas com a Tua glória. Pai, Tu és o que a minha alma esperou. Tu és a nossa fonte de alegria, Senhor. Só Tu és, Pai. Ah, Deus, Tu és a nossa fonte, Pai. Tu és o nosso professor celestial, Pai. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Bom dia, Adriana Holanda, seja muito bem-vinda. Shalom. Carla Dutra, seja muito bem-vinda. Meninas, essa é a nossa 22ª live de oração de 2025. Nós temos caminhado nessas lives, mães que oram, aprendendo juntas a declarar a palavra do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, nossos netos. Porque Deus tem nos levantado nesse tempo como atalaias do Senhor, como mães de oração. Mas não mães de oração só pelos nossos filhos. Mãe de oração pelos nossos filhos. Mãe de oração pelos filhos de todas as mães do coração do Pai. Nós não oramos só pelos filhos, nem só pelos netos. Nós também acolhemos em oração. Acolhemos em oração as mães. Hoje, nesta manhã, na abertura da nossa live, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelo grande livramento que Ele deu a Raquel, neta da nossa irmã Soninha. A Raquel é uma preciosa que vai fazer 17 anos. E na terça-feira, na segunda-feira, a Raquel foi para a escola. Ela estuda um pouco distante de casa e a Raquel pegou o ônibus.
E quando chegou no ponto da Raquel descer, quando a Raquel começou a descer, a Raquel já estava lá no último degrau. O ônibus fechou a porta e arrancou. E a Raquel caiu. E Deus, que é maravilhoso, infinitamente maravilhoso, a mão poderosa do Senhor segurou a Raquel e tirou ela de debaixo da roda. Se o Senhor não tivesse com a mão dele sobre a vida da Raquel, o ônibus tinha passado por cima dela. Ela caiu debaixo do ônibus, mas depois que a roda passou, que a última roda passou. Irmãs, o motorista não parou para socorrer a Raquel. O motorista foi embora. E nós oramos a Deus pela vida dele. E ontem, na nossa reunião de oração, a Soninha, a avó da Raquel, ela pôde contar esse grande livramento. E sabe o que ela disse? Que quando a Raquel acordou pela manhã, a Soninha já estava acordada orando pela vida dos netos. E a Raquel disse para ela: vovó, eu tive um sonho terrível agora há pouco. Eu sonhei que acontecia alguma coisa no meu rosto e o meu rosto estava todo deformado, todo machucado. A Soninha orou outra vez e a Raquel foi para a escola. E aconteceu isso. A Raquel, glórias ao Senhor, só teve um ferimento no joelho. A mãe da Raquel, ela está grávida. Ela está grávida, uma gravidez de altíssimo risco. Ela está nas mãos do Senhor. E a escola ligou, avisando que ela estava bem, só tinha sofrido um pequeno acidente. E a mãe foi para lá, desesperada. Levou para o hospital. Sim, o joelho machucou bem o joelho. Mas ontem, para honra e glória do Senhor, a Raquel já estava conseguindo botar o pé no chão. Vocês conseguem entender, vocês conseguem mensurar a importância de nós, enquanto mães, enquanto avós, orarmos todos os dias por nossos filhos, por nossos netos? Bom dia, Simone Poleto. Bom dia, Cris. Deus, amadas, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Deus é misericordioso e fiel. Nós não fomos chamadas para ser crente de banco. Nós fomos chamadas para ser mães, avós, pais de oração, para apresentarmos os nossos filhos a Jesus todos os dias, para entregarmos nossos filhos a Jesus todos os dias. Mas, irmã Neide, todos os dias, todos os dias. Eu tenho aprendido, eu oro pela madrugada, eu oro de manhã. Mas como eu estou num propósito de jejum, meio-dia, eu oro de novo ao Senhor. E novamente eu entrego os meus filhos, os meus netos, os filhos dos meus filhos, filhos das minhas amigas, minhas crianças, da minha igreja, da minha rua, do meu bairro, da minha nação, do mundo. Porque o Senhor diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E para que elas alcancem o reino dos céus, eu e você temos a responsabilidade de orar por elas, amadas. É responsabilidade. Quando a gente, eu sempre repito isso, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, o Senhor, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, ele vem pronunciando bênçãos. Mas quando ele chega no versículo 13, no versículo 14, ele começa a nos anunciar responsabilidades. Amadas, enquanto mães, enquanto avós, nós temos a responsabilidade de estar executando as disciplinas espirituais. Como assim, irmã Neide? Oração, jejum, consagração, adoração. Orar pelos nossos filhos. Orar pelos nossos netos. Orar por todos os filhos do coração de Deus. Orar pelas mães que estão sofrendo a perda, o distanciamento dos seus filhos.
enfermidade com seus filhos. O Senhor nos dá uma responsabilidade. E nós precisamos, amadas, estar orando pelos nossos filhos, mas não só pelos nossos. Na igreja, casa de oração em Santa Cruz, minha igreja local, nós temos agora implantado o Ministério Desperta Déboras. E o Senhor me preparou para estar nesse lugar, nessa posição, desde o dia que eu me converti. Eu sou coordenadora do Ministério Desperta Débora, no Rio de Janeiro, na minha igreja. Isso não vem de mim, não vem pelo que eu faço, vem do Senhor. E se eu tinha uma responsabilidade de orar pelos filhos, essa responsabilidade triplicou. Nós temos alvo de oração, nós temos motivo de oração. Se antes eu precisava, agora eu necessito. Bom dia, Bruna, bom dia, Valéria, bom dia, Cris, bom dia, Tânia. Graça e paz, minhas amadas. Nós estamos hoje na nossa 22ª live de oração. E eu sou a Neide Cassiano. Irmãs, todos os dias, nós oramos, não confiando que a nossa oração é chamada oração forte, não. Nós oramos confiando no caráter de Deus. Nós oramos, amadas, confiando no caráter de Deus. Porque Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para que se arrependa. E quando Ele diz na palavra dEle, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. É uma promessa. E eu preciso orar, eu preciso regar, eu preciso adubar, eu preciso fazer essa promessa germinar. Deus me deu e eu preciso orar. Mas eu oro confiando no caráter daquele que me fez a promessa, daquele que nos faz a promessa. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa fé. Irmãs, há várias coisas preciosas para Deus. E elas também devem ser valorizadas por nós, povo de Deus. Mães, avós, servas, discípulos do Senhor. Há várias coisas preciosas por Deus, para Deus, e elas precisam ser valorizadas por nós. A Bíblia diz que a fé nos dada pelo Senhor é preciosa. Aleluia! Não sou eu quem estou dizendo, amadas. A Bíblia diz que a fé nos dada pelo Senhor, ela é preciosa. E nós oramos porque cremos. Nós não vivemos por vista, nós vivemos porque cremos que a palavra do Senhor é a verdade, que as promessas que estão aqui irão se cumprir, porque nós confiamos no Senhor, porque nós temos fé no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a fé que nos foi dada pelo Senhor é preciosa. Irmã Neide, isso está na Bíblia? Está. A palavra é exatamente essa. A fé que Deus nos deu, ela é preciosa e ela está na Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Pedro, 2 Pedro 1, versículos 1 e 2. A fé que Deus nos dá, ela é biblicamente preciosa, porque foi o próprio Deus quem falou que a fé que Ele nos dá é preciosa. É o Senhor quem diz. E se a fé é preciosa para Deus, nós precisamos valorizar a fé.
A fé nos dada por Deus é preciosa. Está na Bíblia, está na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. A minha versão é a NAA. Olha o que a palavra do Senhor diz. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aleluia! 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 A fé nos dada pelo Senhor é preciosa. É a Bíblia que diz. E a Bíblia é a palavra de Deus. E se a fé é preciosa para Deus, amadas, nós precisamos valorizar a fé que nos é dada pelo Senhor. E há pelo menos 3 motivos para que a fé seja preciosa. Há pelo menos 3 motivos para a fé ser preciosa. A fé é preciosa porque ela é um presente de Deus. Toda pessoa que ainda não foi regenerada, que ainda não foi salva por Deus, está morta espiritualmente. E quem está morto não é capaz de crer. Toda pessoa que ainda não foi regenerada, que ainda não foi resgatada do império das trevas, toda pessoa que ainda não foi salva, está morta espiritualmente. E quem está morto espiritualmente não é capaz de crer. E qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Orar pela salvação dos nossos, de todos os filhos do coração do Senhor, para que eles possam crer na palavra. Quem ainda não foi regenerado, salvo por Deus, está morto espiritualmente. Crê no Senhor Jesus e será salvo em toda a sua casa. É uma promessa, nós precisamos orar por ela, regar ela em oração todos os dias. Quem ainda não foi regenerado está morto espiritualmente. Efésios 2. Efésios 2. Aleluia. Quem ainda não foi salvo, regenerado, está morto espiritualmente e não pode crer, porque ele não ouve Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus e a sua palavra são um, amadas. Deus e a sua palavra são um. Amém, amém, Valéria Pinheiro, amém. Amém, o Senhor trará de volta para Jesus, amém. Simplesmente creia, não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra, olhe para Jesus. Efésios 2, a partir do versículo 1, a palavra nos diz: e lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós não somos desobedientes, nós somos filhas obedientes. O Senhor Jesus nos arrancou do império das trevas, nos trouxe para o Filho do seu amor. Aleluia! Nós estávamos mortas em nossas transgressões e pecado, amadas. Nós estávamos mortas espiritualmente. E quando o Senhor nos arrancou de lá, nós começamos a ouvir Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nossos filhos ainda não foram regenerados, ainda não foram salvos pelo Senhor,
Eles não podem crer porque eles não ouvem, e a fé vem pelo ouvir. E como servas do Deus Altíssimo, seguidoras de Jesus, nós temos a responsabilidade de orar pela salvação, não só do meu filho, dos meus filhos, dos meus netos, não. Nós temos a responsabilidade de orar pela salvação de todos os filhos do coração do Pai. Nós temos a responsabilidade de acolher em oração o coração das mães que estão sofrendo por perda de filho, por afastamento de filho da igreja, do corpo de Cristo. Porque se nós não orarmos para que Deus as fortaleça, elas vão se deixar abater, elas vão se definhando, porque essa é a estratégia do inimigo. E daqui a pouco não só o filho vai estar distante, mas a mãe daquele filho. Então eu e você precisamos acolher o coração dessas mães que sofrem por enfermidade de seus filhos, por falecimento dos seus filhos, por afastamentos do Senhor dos seus filhos. Nós precisamos orar por essas mães, para que elas sejam fortalecidas na sua fé pelo Senhor e orem pelos seus filhos. Tem mães que elas enfraquecem diante da dor, e o Senhor tem nos chamado como mães de oração, como atalaias para essa responsabilidade, amadas. Quem está morto não é capaz de crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é um presente de Deus. Ninguém a possui naturalmente. Ninguém possui a fé salvadora naturalmente, mas a recebe por revelação. Deus é quem produz no coração do ser humano. Deus é quem produz a fé reveladora, a fé da salvação no coração do ser humano. Nós não temos fé naturalmente. É Deus que nos dá. Deus é quem produz em nós. Romanos 12:3. Romanos 12:3. É o Senhor quem produz a fé em nós. Nós não a possuímos naturalmente. Não é verdade, Ruth? Olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Aleluia! Deus repartiu com cada uma de nós uma medida de fé. A fé não é nossa naturalmente, ela nos é dada pelo Senhor. Deus repartiu naturalmente uma medida de fé para cada um. É o apóstolo Paulo nos dizendo na carta aos Romanos. Ele está nos alertando, ele está nos instruindo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Amadas, nós temos nas nossas orações caminhados enfatizando a importância da fé. A fé não nasce em nós naturalmente, ela nos é dada. A fé vem pelo ouvir e ouvir Deus, porque Deus e a sua palavra são um. A fé, ela também é preciosa, porque é uma graça concedida por Deus por meio da fé. Recebemos a salvação. É por meio da fé que nós recebemos a salvação. Deus concedeu a fé para cada crente. Ela não pode ser comprada, ela não pode ser fabricada, nem fingida. Bom dia, pequenina, graça e paz, amada, graça e paz. A fé, ela não pode ser comprada e ela não pode ser fabricada.
ela também não pode ser fingida. A minha fé, a sua fé, não pode ser comprada, não pode ser fabricada e ela não pode ser fingida. O apóstolo Paulo, na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele está falando para Timóteo. E hoje ele está falando para mim, para você. Oh, glória! Oh, glória! Pai, gratidão pela vida da Rafaela. Gratidão pela vida da Rafaela. Gratidão! Gratidão, gratidão. É gratidão a Deus quando a gente vê resposta de oração. Ainda que para muitos seja só uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão, para nós é uma chuva, uma enxurrada caindo no céu. Deus te abençoe, Rafaela. Deus te abençoe. 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 A Rafaela é fruto de oração. A Rafaela é fruto de oração. A Rafaela é fruto de oração. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus pela vida daquela que te gerou. Glória a Jesus. Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele diz: pela recordação que guardo da tua fé, Timóteo, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que ela habita em ti. Aleluia! Glória a Deus! Irmãs, a fé que habita em você é a mesma fé que habitará no seu filho, no seu neto. Paulo está falando para mim e para você. Timóteo, Neide, Cristina, Valnice, Rafaela, Tânia, Cláudia, Carla, Ruth, Adriana Holanda, a mesma fé que eu vi na tua mãe, a mesma fé que eu vi na tua avó, eu vejo nos seus filhos. Paulo está dizendo que a mesma fé que ele viu em Timóteo, ele antes viu na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo. A fé que eu vejo em você, Cris, é a fé que verei no seu filho Maurício Filho, no seu neto Malik. A fé que eu vejo em cada uma de vocês é a fé que eu vejo nos seus filhos e nos seus netos. A fé que está em mim, que me foi dada por Jesus, está nos meus filhos, está nos meus netos. A fé não é comprada, não é fabricada, ela não pode ser comprada, ela não pode ser fabricada, ela não é fingida. É a fé sem fingimento. Paulo está dizendo que é a fé sem fingimento. Timóteo, a fé que me recordo em você é a mesma fé que eu vi na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice. E estou certo que também em ti, aleluia, eu tenho fé para dizer que a fé que está em mim, que a fé que está em você, minha irmã, é a mesma fé que habita nos seus filhos, nos seus netos, em nome de Jesus. Por isso a fé é preciosa, por isso a fé é preciosa. Amadas, a fé é preciosa porque ela é o instrumento pelo qual recebemos a salvação. Nós estávamos mortas
Nós estávamos mortas em nossos delitos e pecado, mas Deus, Ele nos restaurou, Ele nos regenerou. Ele nos regenerou. A fé é preciosa porque ela é um instrumento pelo qual recebemos a salvação. Não é a fé que salva, mas Jesus Cristo, no qual cremos pela fé. Aleluia! Deus vai salvar, vai regenerar nossos filhos, nossos netos, e eles serão salvos, não pela fé, mas por Jesus Cristo, no qual eles creem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O meu filho, o seu filho, a sua filha, o seu neto, o meu neto, eles serão salvos, porque eles creem no Senhor, porque a fé é preciosa, ela é um instrumento pelo qual Deus os salva. Não é a fé que salva, mas é Jesus Cristo, no qual eles creem, no qual nós cremos. Aleluia! Aleluia! A fé é preciosa porque ela é um instrumento para salvação, para regeneração dos nossos filhos. Ah, irmã Neide, você não sabe como está o meu filho. O meu filho está mergulhado nas drogas. Olhe para o seu filho como Jesus olha. Quando Jesus olha para seu filho, ele não vê um mergulhado nas drogas, ele vê um doente que precisa de um médico, e ele diz na palavra dele: eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. Ele veio para o seu filho, ele veio para a sua filha, ele veio para o meu filho. Aleluia! Irmã Neide, a minha filha está mergulhada na depressão, quer tirar a própria vida. Olhe para ela e declare a palavra de Deus. Olhe para a sua filha, olhe para o seu filho que está em depressão, em ansiedade, e diga: Senhor, eu lanço sobre ti toda a nossa ansiedade, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado da minha filha, o Senhor tem cuidado de mim. Declare a palavra sobre a vida dos seus filhos. Nós temos caminhado aprendendo a declarar a palavra. Nós oramos a palavra, porque a palavra de Deus é a vontade dele. Quando nós oramos a palavra, nós oramos a resposta. Quando nós oramos a palavra, nós oramos a resposta. Aleluia! E se aquele que ainda não foi salvo não for regenerado, ele está morto espiritualmente. Nós temos que orar, irmãs. Temos que orar pela salvação dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós aprendemos na live passada que nós recebemos a promessa da salvação para nós e para toda a nossa casa. Está lá, Atos 16:31. Mas nós temos que orar por essa promessa. A oração no coração é a prova da verdadeira conversão. Porque você, quando é regenerado, você ouve a palavra de Deus, ela entra em você, corre dentro de você, e você ora confiando no caráter de Deus. A oração no coração é a prova da verdadeira conversão. Ninguém jamais crescerá na graça e no conhecimento de Deus se desprezar a oração. Ninguém jamais crescerá na graça e no conhecimento de Deus se desprezar a oração. Porque só ora quem tem intimidade, só ora quem vai pro secreto, só ora quem tem intimidade.
Para você crer, para você ter fé, você precisa ter intimidade. Deus e a sua palavra são um. E eu preciso ter intimidade com o meu Pai. Eu preciso ter intimidade com o meu Pai. Eu preciso mergulhar dentro do meu Pai para saber a vontade dele, para aprender o que ele quer para mim e para a tua vida. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são heranças do Senhor, o fruto do nosso ventre. Se os filhos são heranças do Senhor, e se nós somos servas seguidoras do Senhor, isso significa que nós, enquanto servas, seguidoras, discípulas de Jesus, somos mordomas do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E se eles são herança, são um presente que Deus nos deu, um talento que Deus nos deu para cuidar, nós vamos ter que prestar conta. E quando você recebe uma herança, você tem que cuidar dela. E se você cuida, você é mordoma do Senhor. E a nossa mordomia começa orando. A gente não ora só depois que eles já estão grandes. A gente ora quando ele está no ventre. Eu não tive essa bênção de orar pelos meus filhos no ventre. Porque quando o Senhor me resgatou do império das trevas, eles já estavam crescidos. Mas eu oro, porque a mordomia, ela não tem tempo de carteira assinada. Ah, mas eu não orei quando eles estavam no meu ventre porque eu não era crente, então eu estou em falha? Não, querida. Você nasceu de novo quando Deus te regenerou. Você nasceu de novo quando Deus te tirou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do amor dele. Ali você começou a gerar seus filhos e seus netos em oração. Nesse dia, mãe, nesse dia, avó, pai, você começou a sua mordomia na herança do Senhor, que são seus filhos e seus netos. Obrigado, Valnice. Salmo 127, 3. Os filhos são heranças do Senhor. No dia que o Senhor me regenerou, no dia que o Senhor regenerou e salvou você, naquele dia nós nos tornamos mordomas do Senhor. Para orar, para regar em oração o seu, o meu, os nossos filhos e netos. E nos tornamos mordomas também para acolher em oração o coração das mães que estão enfraquecidas por perda, por distanciamento, por enfermidade dos seus filhos. Deus, ele não faz nada pela metade, ele faz por completo. E quando ele nos dá a responsabilidade das disciplinas espirituais, não é só, então eu vou orar só pelo meu neto ou só pelo meu filho. Não. Sabe o que ele diz? Ei! Vocês são sal da terra e luz no mundo. Isso quer dizer que eu não vou orar só pelos meus. E também não vou orar só pelos filhos. Eu vou orar pelas mães. Eu vou orar pelos pais. Porque tem muito pai que ora, que está orando pelos seus filhos. Você sabia que tem pai que entra na nossa live, quando ele não assiste no gravado, ele assiste depois? Obrigado, Valnice. Deus te abençoe, minha querida. Obrigada. Sabe, amadas, a nossa fé faz toda a diferença. Nos 3 evangelhos sinóticos tem uma passagem que fala sobre um pai que levou seu filho até Jesus. Mas nós vamos ler em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Marcos 9, do 14 ao 29. Aqui, mães, nós vamos encontrar um pai desesperado, descrevendo a aflição contínua de seu filho, dominado por um espírito maligno.
Marcos 9, do versículo 14 ao versículo 29. Vamos abrir a nossa Bíblia em nome de Jesus? Marcos 9. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele os saudava. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? E um no meio da multidão: meu filho, que está possuído por um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Mas eles não puderam fazer nada. Então exclamou Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-o espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amadas, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir Deus, porque Deus e sua palavra são. O quadro aqui desse pai com este menino é de sofrimento profundo, de impotência humana e necessidade urgente. Aqui o quadro é de sofrimento profundo, de impotência humana, de necessidade urgente da intervenção divina. Há batalhas que não se vencem com forças e experiências, mas somente com a autoridade e o poder de Jesus. Meninas, me fala uma coisa, como é que está o som para vocês? Porque o que eu vi aqui agora é que a luz caiu por todo lado, e quando a luz cai, o Wi-Fi cai, mas eu acredito que esteja na internet móvel do meu celular. Só me deem um feedback aí, por favor. Há batalhas que não se vence com força, nem experiência, mas somente com a intervenção divina. Com a intervenção divina. Obrigado, Valéria Pinheiro, Deus te abençoe. Os ataques àquele jovem, eles eram tão frequentes e fortes que o menino estava definhando. O pai diz que o menino estava definhando. Irmãs, tem batalhas acometendo nossos filhos e nossos netos que vai definhando. Nós não vemos. Sabe aquela fraqueza espiritual? Hoje eu não quero ir para o culto. Amanhã eu não quero ir para a EBD. Eu não quero ir para a igreja. Vai definhando a vida espiritual e a saúde física dele. Esse pai está dizendo
que quando os demônios se apossavam do filho dele, jogavam no fogo, jogavam na água, jogavam na lama, maltratavam. Ele estava definhando não só fisicamente, mas espiritualmente. Sabe o que isso indica para mim e para você? Que há batalhas, amadas, que nós precisamos intensificar. Irmã Neide, como assim? Você tem o hábito, o costume, usa a disciplina espiritual de jejum, de consagração? Porque a oração, amadas, ela precisa estar acompanhada. Oração, consagração, jejum. Porque o próprio Jesus aqui, ele diz para os discípulos. Porque os discípulos, eles ficam pensando, como assim? Nós não podemos tirar, salvar, libertar aquele jovem? Por que, Jesus? Vamos continuar lendo o texto? Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Abrindo um parêntese. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele crê. Ele crê, mas a fé dele, ele está dizendo que é pouca fé. Ele não disse que não era nenhuma. Ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. Falta de fé. Nós cremos, mas a fé, a gente ouviu hoje, aprendeu hoje, que ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus. Deus e a sua palavra são um. A fé vem lá no secreto, falando com Deus. Porque aquele que nos vê em secreto, nos recompensará em secreto. Nos recompensará, ele nos dá uma medida de fé. Para ter fé, eu preciso mergulhar em Deus. Eu preciso mergulhar no jejum, na oração, na consagração. Porque se a fé vem pelo ouvir, eu tenho que orar. Ai, irmã Neide, eu faço jejum no final do ano. Porque eu conheço algumas pessoas, elas falam para mim, que em dezembro, na virada do ano, elas fazem jejum. A casta de demônios que estão acometendo filhos e filhas, que só sai com jejum, oração, com jejum, com consagração. Mas não é uma vez que outra, é uma disciplina espiritual. A casta de demônios, que elas só serão combatidas com oração, jejum e consagração. Se você não tem o costume de fazer jejum, tá aí uma dica para você. Você ora pelo seu filho, pela sua filha, você declara a palavra, você ora pelos seus netos. Mas nós precisamos jejuar. Jejuar não é para mudar Deus, é para nos esvaziar de nós mesmos. É para tirar de nós todo o entulho que nos impossibilita de ouvir Deus com clareza. O jejum não é para mudar Deus, amadas. É para mudar a nós, para quebrar o nosso orgulho, para nos entulhar de todo eu. De todo eu. E a palavra do Senhor continua. Jesus vendo que havia muita gente se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. Você por um acaso conhece alguma mãe que o filho briga com ela e fica dias, meses, anos sem falar com ela, sem trocar uma palavra? Existe o espírito mudo. E esse espírito, ele não toca só nos nossos filhos. Muitas vezes toca em nós. Sabe quando você briga, ou quando você discute, quando você tem uma DR com seu marido e você fica sem falar com ele? Às vezes o dia inteiro, 2, 3, 4 dias. Pois é o espírito mudo. Identifique esse espírito mudo e repreenda ele na sua vida, em nome de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque até há bem pouco tempo
eu não reconhecia que eu tinha, que esse espírito, eu tinha não. Até há bem pouco tempo eu não reconhecia que esse espírito tinha legalidade na minha vida. E o que tem legalidade na sua vida, tem legalidade na vida do seu filho, da sua filha. O que tem legalidade na sua filha pode estar vindo de você. O que tem legalidade no seu filho pode estar vindo de você. Quando o Espírito Santo descortinou os meus olhos e me mostrou isso, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Sabe, amadas, nós precisamos, enquanto seguidoras de Jesus, praticar as disciplinas espirituais: oração, jejum, consagração. Jesus foi lá, libertou o menino e foi embora com seus discípulos para casa. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Esse espírito só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Irmãs, Satanás tem investido pesado na vida das crianças. E nós devemos orar com fé, com perseverança, pela salvação deles. Porque se as crianças podem ser atacadas pelos demônios, os demônios podem atacar nossas crianças. Essas crianças também podem ser cheias do Espírito de Deus. Se elas podem ser atacadas por demônios, elas podem ser cheias do Espírito de Deus. Eu e você temos que orar ao Senhor pela vida dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo estava roubando essa família, estava destruindo a família, destruindo o filho desse pai. Mas no mesmo versículo do capítulo 10, o Senhor Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se os demônios atacam, atormentam nossos filhos, porque aquele pai falou: meu filho é atacado por ele desde criança. Então, desde criança nós temos que orar para que nossos filhos e nossos netos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! O jovem, ele era filho único de uma família. E o Senhor se compadeceu. Ao atacar esse rapaz, onde os demônios agem, há sinais de desespero. Aquele pai estava desesperado. Onde os demônios agem, há sinal de desespero. Onde eles atacam, a morte mostra a sua cara. Onde eles não são confrontados com oração, jejum e consagração, a invasão deles, a invasão do mal, não conhece limite. Nós precisamos confrontá-los. Nós precisamos confrontá-los com oração, com jejum, com consagração. Nós precisamos orar para que nossos filhos, nossos netos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em Marcos 9, 24, o pai do menino disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Aqui nós vemos que pouca fé não é ausência total de fé, mas uma fé misturada com dúvidas, com medo ou com olhar nas circunstâncias. Irmãs, fé e confiança plena no caráter e nas promessas de Deus é quando o nosso coração está alinhado com Deus e ancorado na sua palavra. Fé
e confiança em Deus. É quando o nosso coração está alinhado com Deus e ancorado na sua palavra. Pouca fé, ela é como um GPS desalinhado. Pouca fé é como um GPS desalinhado. A gente até se move, a gente até ora, mas com hesitação. Sabe aquelas mães que oram pela salvação dos seus filhos? Ela acaba de orar e fala assim: mas ele tem um coração tão duro. E se Deus não quiser? Amada, a fé é a mão que vai buscar no futuro. Vai buscar no futuro o milagre e traz para o nosso presente. A fé é a mão que vai lá buscar no futuro o milagre e traz para o nosso presente. Quando eu digo para você que se você tem um filho drogado, se prostituindo, mergulhado em qualquer coisa que Deus desaprova, não olhe para ele como um perdido. Olhe para ele como Deus o vê. Porque quando você olha para ele, mas ele está tão drogado, você está simplesmente embasando a fala do demônio. E o que sai da nossa boca precisa gerar vida. A palavra do Senhor diz que de nosso interior fluirão rios de água viva. Os nossos filhos são herança do Senhor. Eu e você somos mordomas do nosso filho, dos nossos filhos, dos nossos netos. A fé, ela é como um GPS. Pouca fé é como um GPS desalinhado. A gente até ora, a gente até se move, mas com hesitação, sem plena certeza. Fé é orar confiando no caráter de Deus. Fé é orando no caráter de Deus. Quando Abraão orou para Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, ele orou confiando no caráter de Deus, porque o seu sobrinho Ló estava lá em Sodoma, e ele disse: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor poupa. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 1. Aí o Senhor disse para Abraão: eu vou fazer algo sem trazer seu conhecimento. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Eu trouxe o seu conhecimento para que você ore, porque eu vou enviar meus anjos lá. Antes de destruir aquela cidade, os anjos tiraram o sobrinho de Ló e a sua família dali. A mulher de Ló, no caminho, olhou para trás, fez como o povo do Egito, que sentiu saudade dos pepinos e da cebola. Ela olhou para trás e ela ficou. Agora pensa, ela ficou, virou uma estátua de sal. A cabeça dela estava virada para Sodoma e Gomorra e o corpo dela inclinado para frente. Sabe o que é isso? Uma pequena fé. Ela olhava para a circunstância, autossuficiência. Ela olhava para o que ela estava deixando lá atrás. O corpo quer ir, mas a cabeça quer ficar. E o corpo não anda sem a cabeça. A nossa fé não é um GPS desalinhado. A nossa fé em Deus é alinhada no caráter e no coração de Deus. Amém? Amadas, essa é a palavra que o Senhor trouxe para que eu dividisse com as irmãs nesta manhã, na nossa live Mães que Oram, para que nós aprendamos a orar pelos nossos filhos, a declarar sobre a vida dos nossos filhos. Eu vou passar rapidinho para você a agenda da Ana. Em setembro, no dia 8, a Ana vai estar na mesa com a Ana, na casa de oração, em Éden, no Rio de Janeiro, às 17 horas. No dia 10, a Ana vai estar na mesa com as mães, na casa de oração em Santa Cruz, às 19h30. No dia 11, às 15 horas, Ana vai estar na mesa com a Ana, lá na casa de oração de Figueira, Duque de Caxias. E eu te faço um outro convite. Dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025 será o retiro do Ministério Satisfeita. Ainda tem 10 vagas. Vamos orar? Em nome de Jesus?
Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, eu te agradeço por esse tempo tão precioso, onde tivemos orando, onde tivemos aprendendo, Senhor, a declarar a Tua palavra sobre a vida dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, ao centro da Tua vontade. Faz em nós, Pai, o Teu querer. E que a Tua paz, Pai, que transcende todo o entendimento, esteja inundando, Senhor, o meu lar, o lar de cada uma das minhas irmãs, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. E que a nossa fé, Senhor, esteja voltada, alinhada com o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amada. Deus as abençoe em nome de Jesus. E não esqueça, na próxima terça-feira, às 10 da manhã, na mesa com Jesus, Ana e as mulheres da Bíblia. E na quinta, às 9, a live Mães que Oram. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada. Deus as abençoe. Rafaela, muito, muito, muito obrigado. Hoje você foi um presente na minha vida. Presente do Senhor. Deus te abençoe.